Olá, sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos hoje, então, para a parte 5 do passo a passo do Knuckles, do nosso boneco Knuckles, que é lá do filme Sonic 2. Hoje nós vamos fazer, então, as mãos e os braços do nosso boneco. Então, para iniciar as mãos e o braço, eu vou pegar a minha linha branca e vou fazer com ela 6 correntinhas. Então, eu vou fazer a minha laçadinha inicial aqui. Feita a laçadinha inicial, 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Eu vou pular essa primeira correntinha a partir da agulha, vou aqui na segunda e vou fazer um ponto baixo. Depois disso, vou fazer mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Ficou aqui no final da minha carreira uma correntinha. Nessa correntinha aqui, eu vou fazer um aumento triplo, ou seja, eu vou colocar 3 pontos baixos dentro dessa mesma correntinha. 1, 2 e 3. Vou virar aqui para o outro lado das correntinhas e vou fazer agora em cada uma das próximas 3 alcinhas, na outra alcinha da correntinha, um ponto baixo em cada. Então, 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E no último, aqui onde eu já tinha feito o primeiro, vou fazer mais 2 pontos baixos. Então, seria mais um aumento. 1 e 2. Com isso, com o primeiro que eu tinha feito aqui, fechou 3 pontos baixos, assim como a gente tem do outro lado. E a gente finaliza a carreira número 1, tendo um total de 12 pontos baixos. Para a segunda carreira, vou iniciar fazendo um aumento. 1 e 2 pontos no mesmo pontinho da base. Já vou começar a usar o meu marcador aqui para marcar o primeiro ponto da carreira número 2. Feito o aumento, eu vou fazer agora 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Aqui no finalzinho, onde eu tinha feito o aumento triplo, em cada um desses 3 pontos, eu vou fazer um aumento. Então, a gente vai fazer uma sequência de 3 aumentos. Um aumento, 2 aumentos e 3 aumentos. Feitos os 3 aumentos, agora eu vou fazer novamente 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E para finalizar a carreira, nesses últimos 2 pontos, vou fazer um aumento em cada um deles. E desse jeito, então, a gente vai terminar essa carreira número 2, tendo um total de 18 pontos baixos. Carreira número 2 concluída. Carreira número 3 agora. Eu vou iniciar ela fazendo um ponto baixo. Já vou marcar esse um ponto baixo aqui. Na sequência, eu vou fazer um aumento. Então, nesse pontinho aqui, eu faço 2 pontos baixos. Vou agora fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Na sequência, eu vou fazer por 3 vezes um ponto baixo e um aumento. Então, vou repetir por 3 vezes essa sequência de um ponto baixo e um aumento. Vou fazer os meus aqui e já retorno. Feitas, então, as 3 sequências de um ponto baixo e um aumento, vou fazer agora 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. E para finalizar a carreira, os últimos 4 pontos aqui, então, vou fazer por 2 vezes. Um ponto baixo e um aumento. Que assim, dessa forma, a gente vai mantendo o mesmo padrão nos 2 lados da nossa peça. Então, carreira número 3 finalizada, a gente já tem agora 24 pontos baixos. Vamos para a carreira número 4. Então, na carreira número 4, a gente vai fazer por 3 vezes a seguinte sequência. Nós vamos fazer
2 pontos baixos. 1 e 2. Marquei aqui o primeiro ponto. No próximo, eu vou fazer um aumento. E essa sequência de 2 pontos baixos e um aumento, eu repito por 3 vezes no total. Já retorno com vocês. Feitas as minhas 3 sequências de repetições, eu vou agora fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Feitos os 5 pontos baixos, na sequência agora, eu vou fazer 7 pontos baixíssimos. Então, o meu ponto baixíssimo é aquele que eu insiro a agulha, puxo a laçada e já arremato. Não pego uma segunda laçada, vou fazer isso 7 vezes, 7 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feitos os 7 pontos baixíssimos, finalizo a carreira fazendo 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Tenho, então, nessa quarta carreira, ao finalizar ela, 27 pontos baixos. Agora, pelas próximas 4 carreiras, carreiras 5, 6, 7 e 8, nós vamos fazer da seguinte forma, nós vamos fazer 17 pontos baixos, 1 e 2, marca o primeiro, continuo fazendo pontos baixos até fechar o total de 17. Feitos os 17 pontos baixos, na sequência, eu vou fazer novamente 7 pontos baixíssimos. Feitos os 7 pontos baixíssimos, finalizo a carreira com 3 pontos baixos. E essa, então, é a sequência dessas 4 carreiras agora. Carreira 5, 6, 7 e 8, nós vamos fazer da mesma forma. 17 pontos baixos, 7 pontos baixíssimos e finaliza com 3 pontos baixos. Então, a carreira número 5 eu fiz aqui com vocês, faltam as outras 3. Eu vou fazer as minhas 3 aqui. Quando a carreira 8 estiver concluída, eu retorno com vocês. Carreira número 8 finalizada. Vamos, então, para a carreira número 9. A carreira número 9, eu também vou iniciar fazendo 17 pontos baixos. Então, fiz 2, marquei o primeiro ponto, vou seguir até fecharem os 17 pontos. Já retorno. Feitos, então, os 17 pontos baixos, agora, eu não vou fazer mais 7 pontos baixíssimos. Nessa carreira, eu vou fazer 9 pontos baixíssimos. Então, vou fazer os meus aqui e já retorno também. Fiz, então, 9 pontos baixíssimos. Ficou apenas um ponto aqui para eu terminar a carreira. Nesse um ponto, eu faço um ponto baixo. E finalizo, então, a carreira 9 também com 27 pontos baixos. As próximas 2 carreiras eu vou fazer iniciando com 16 pontos baixos, então, vou fazer um ponto baixo a menos do que eu tinha feito nas anteriores. Então, já fiz 2. Vou seguir aqui até completar meus 16. Feitos os 16 pontos baixos, nessas 2 carreiras, 10 e 11, agora serão 10 pontos baixíssimos. 1, 2, 3. Feitos os 10 pontos baixíssimos, finalizo aqui o último com um ponto baixo. Então, fiz a carreira 10 com vocês. Vou fazer a carreira 11 e retorno para dar as instruções a seguir. Finalizei a carreira 11, fiz ela exatamente igual à carreira número 10. E agora, da carreira 12 até a carreira de número 15,
nós vamos fazer apenas pontos baixos. Ou seja, cada uma dessas 4 carreiras agora vai ter também um total de 27 pontos baixos. Não terão mais pontos baixíssimos, apenas pontos baixos da carreira 12 até a carreira 15. Quando a minha carreira 15 estiver concluída, eu retorno com vocês. Carreira número 15 finalizada. Agora, na carreira 16, a gente vai dar o formato aqui da mãozinha fechada dele. Então, nós vamos iniciar a carreira número 16, fazendo 19 pontos baixos. 1 e 2. Vou marcar o primeiro ponto aqui e vou seguindo fazendo pontos baixos até completar 19. Já retorno com vocês. 19 pontos baixos feitos. Nos últimos 8 aqui, a gente vai fazer a nossa sequência de repetições para dar o formato. Então, como que vai ser essa sequência de repetições? Eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto baixo, para fazer o próximo, eu vou pegar junto um pontinho aqui da carreira número 2. Então, vou inserir minha agulha num dos pontos da carreira número 2. Vou passar aqui no meu ponto que eu tenho que fazer, puxo a linha e arremato o ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, vou aqui na carreira número 2 e pego um ponto e fecho ele. Pego o ponto da minha carreira normal, puxo a linha e fecho meu ponto prendendo aqui na segunda carreira. Faço mais um ponto normal. Próximo, pego um pontinho aqui da segunda carreira, pego meu ponto da carreira, puxo a laçada e fecho o meu ponto baixo. Faço um ponto normal. Vou aqui de volta na segunda carreira, passo por um ponto, vou ali no ponto que eu quero trabalhar, passo a agulha, puxo a laçada e faço o meu ponto baixo. Então, eu prendi aqui nessa carreira 16 com a carreira 2 que a gente tinha feito para fazer o formato da mãozinha fechada dele. Agora, as próximas 2 carreiras, carreira 17 e carreira 18, nós novamente vamos fazer ponto sobre ponto, ou seja, cada uma dessas 2 carreiras vai ter 27 pontos baixos normais. Eu vou fazer minhas 2 carreiras aqui e já retorno com vocês. Carreira 18 concluída. Vamos, então, para a carreira 19. A partir daqui, a gente vai começar a fazer diminuições. Então, na carreira 19, vou iniciar fazendo 2 pontos baixos, 1 e 2. Vou marcar esse primeiro ponto aqui. Nos próximos 2 pontos, eu vou fazer uma diminuição. Então, pego uma alcinha de um, uma alcinha do outro, puxo a laçada e arremato o ponto baixo. Fiz a diminuição. Na sequência, eu vou fazer 11 pontos baixos. 1, 2, vou fazer os meus 11 aqui e já retorno. 11. Feitos os 11 pontos baixos, agora eu vou fazer 2 sequências aqui de repetições. Como que vai ser essa sequência? Vai ser uma diminuição, então, faço uma diminuição, e na sequência, 4 pontos baixos. Essa sequência de uma diminuição e 4 pontos baixos, a gente repete mais uma vez e já finaliza a carreira. Finalizada a carreira 19, a gente fez 3 diminuições nessa carreira, então temos 24 pontos baixos agora. Carreira número 20.
Carreira número 20 vai ter a seguinte sequência de repetições. Nós vamos fazer 4 pontos baixos, seguidos de uma diminuição, e a gente vai repetir isso por 4 vezes. Então, fiz aqui 1, 2 pontos baixos, 3 e 4. No próximo, eu faço uma diminuição. Repito isso mais 3 vezes até finalizar a carreira. Já retorno com vocês. Terminei aqui a carreira 20. Nós fizemos 4 diminuições nessa carreira, então temos agora 20 pontos baixos. Eu aproveitei também e coloquei um pouquinho de enchimento nessa parte aqui dos dedinhos fechados. Então, coloquei enchimento nessa parte aqui. Aqui ainda não, vou colocar só depois. Carreira número 21 agora, nós vamos fazer a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição, e vamos repetir isso também por 4 vezes. Então, eu vou fazer aqui as minhas 4 sequências de repetições. Assim que eu tiver finalizado a carreira 21, eu retorno aqui com vocês para a gente fazer a carreira número 22. Carreira 21 finalizada, temos agora 16 pontos baixos. Na carreira número 22 agora, nossa sequência vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição. E essa sequência a gente repete também por 4 vezes. Então, vou fazer aqui as minhas 4 sequências. Assim que a carreira 21 estiver concluída, a carreira 22 estiver concluída, nós já retornamos para a carreira número 23. Então, estou aqui finalizando a carreira 22. Não finalizei o último ponto, a última diminuição, porque agora eu vou trocar de cor. Então, vou pegar a cor vermelha. Então, já fiz uma laçadinha inicial aqui na minha linha vermelha. E eu vou finalizar esse último ponto da carreira 22 com essa cor vermelha. Como nós fizemos 4 diminuições na carreira 22, nós temos agora 12 pontos baixos. Carreira número 23 agora, nós vamos trabalhar ela toda pela alcinha de trás do ponto. Então, das 2 alcinhas que a gente tem no ponto, a gente vai pegar apenas a alcinha de trás. E nós vamos fazer a seguinte sequência, nós vamos fazer 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4. Na sequência, uma diminuição. Então, agora, diminuição pegando uma alcinha, mas a alcinha de trás. Então, peguei uma alcinha de cada um dos próximos 2, puxo a laçada, passo aqui pelas 2 alcinhas e arremato o meu ponto. Repito isso mais uma vez. Então, 4 pontos baixos e uma diminuição pegando pela alcinha de trás. A linha branca eu já posso cortar aqui. Então, finalizei a carreira 23, tenho agora 10 pontos baixos. Na sequência agora, da carreira número 24 até a carreira número 40, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto. E agora, já pegando, então, aqui as alcinhas, as 2 alcinhas normalmente. Então, essas próximas 17 carreiras vão ter cada uma delas 10 pontos baixos. Eu vou fazer aqui as minhas 17 carreiras com 10 pontos baixos em cada uma delas. Assim que a carreira número 40 estiver concluída, eu retorno com vocês. Finalizei aqui, então, a carreira número 40. Já coloquei enchimento aqui no braço. E nós vamos, então, finalizar o braço fazendo um ponto baixíssimo
no próximo pontinho da base. Daí, nisso, eu já posso cortar o meu fio e só deixar um pedacinho para a costura depois. E assim, então, o braço do nosso personagem está concluído. Agora, a gente vai fazer alguns detalhes nele. Então, pronto, ele já tá, mas faltam alguns detalhes importantes. Eu vou começar, então, aqui fazendo as faixinhas das luvas. Então, as faixas das luvas, eu vou usar a cor branca, que é a mesma cor que a gente já fez a parte da mão. E eu vou fazer ela a partir das alcinhas que eu deixei aqui na carreira número 42. Então, essa alcinha de fora que ficou. Então, vamos lá. Enrolar esse fiozinho aqui para ele não me atrapalhar. Então, já fiz uma laçadinha inicial aqui na linha branca. Eu vou colocar, então, essa minha linha em qualquer uma dessas alcinhas que eu deixei aqui. Então, vou começar nessa aqui. E vou fazer um ponto baixo aqui. Vou fazer ainda mais 2 pontos baixos. Por quê? Porque nessa primeira carreira da luva, a minha sequência vai ser 3 pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir isso por 3 vezes. Então, eu fiz 1, fiz 2... Vou no próximo aqui e faço o terceiro ponto baixo. No quarto ponto baixo, na quarta alcinha aqui, eu vou fazer um aumento. Vou fazer 2 pontos baixos nessa mesma alcinha. E eu vou repetir isso, então, mais 2 vezes. Então, por mais 2 vezes, 3 pontos baixos e um aumento. Finalizei aqui, então, a primeira carreira das luvas, tenho 15 pontos baixos. Agora, por 4 carreiras, da carreira 2 até a carreira 5, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou virar, vou trabalhar em carreiras de ida e volta, tá? Vou fazer dessa forma, como eu comentei lá nas meias do sapato, para que o acabamento final fique mais bonito. Então, eu viro e volto fazendo 15 pontos baixos. Vou fazer isso nas próximas 4 carreiras. Não fiz correntinha para subir, só virei e comecei a fazer os meus pontos baixos aqui. Finalizei a carreira número 5. Vou cortar a linha aqui, deixar um pedacinho que a gente vai usar pro acabamento. Vou puxar essa linha e vou colocar ela na minha agulha de tapeçaria. Passei na agulha de tapeçaria, agora eu vou fazer o fechamento aqui para simular um ponto, uma correntinha, como se fosse o fechamento, para ela ficar praticamente invisível. Então, vou inserir a minha agulha de tapeçaria por baixo do segundo ponto aqui, puxo ele, ajusto e entro com ele aqui no mesmo lugar onde eu tinha saído. E já posso puxar aqui junto pro outro lado, para outra parte da peça, para a gente fazer o primeiro ponto. E daí, eu ajusto bem essa laçadinha aqui, para ela ficar o mais parecido possível com os meus pontos, para não ser perceptível aqui na parte de cima, aonde que foi a emenda. E só faço alguns pontinhos aqui, passando de um lado para o outro, para juntar as duas partes. E eu faço, como eu já comentei ali um pouquinho antes, dessa forma, porque ele fica um acabamento mais bonito. Eu poderia simplesmente fazer essas 5 carreiras de forma circular e fechar aqui em cima com um ponto baixíssimo. Mas dessa forma, eu considero que fica mais bonito. E assim, então, só eu arrematar agora esses 2 fiozinhos, passo para a parte de dentro e corto eles. Posso até fazer um nozinho para deixar ele mais firme,
da forma que preferir. Então, vou só fazer esse arremate e já retorno com vocês. O Knuckles, então, o nosso personagem que a gente tá fazendo, ele tem aqui na parte de fora da mão, duas pontas ali, como se fossem uns espinhos, pontas mesmo, como se fosse uma ponteira de luva, assim. E nós vamos fazer essas pontinhas agora. Então, vão ser também com a linha branca. Vou pegar a minha linha branca e vou fazer um anel mágico. Dentro desse anel mágico agora, eu vou colocar 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Feitos os 4 pontos baixos, fecho o meu anel mágico. Segunda carreira agora. Na segunda carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. A gente vai finalizar essa carreira número 2 com 5 pontos baixos. Fiz um, eu só vou ir contando, não vou colocar o marcador por ser bem pequenininho. Então, fiz 1, 2 e 3. No quarto aqui, eu faço um aumento. Fiz o aumento, finalizei a segunda carreira com 5 pontos baixos. Vou virar ela pro lado direito, vou tirar ela do avesso aqui. E agora, a nossa terceira carreira, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento. E são apenas essas 3 carreiras para essas pontas, para esses espinhos que ele tem. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. No último ponto da carreira, um aumento. 1 e 2 pontos baixos aqui. Vou no próximo pontinho e faço um ponto baixíssimo. E já posso arrematar minha linha. Deixo um pedacinho para costura. E assim está finalizado o espinho, a ponteira que a gente vai colocar na luva. Esse fiozinho do anel mágico, a gente pode colocar ele aqui para dentro, que ele vai fazer uma parte de enchimento e a gente não precisa colocar fibra nessa ponteirinha aqui nesse espinho. Desse mesmo espinho, a gente vai usar 2 em cada uma das mãos. Então, a gente tem que fazer 4 pecinhas iguais a esta. Então, aqui eu tenho 2, que são as 2 que eu vou costurar daqui a pouquinho com vocês, aqui nas luvas. E agora, para finalizar essa parte da mão do nosso personagem, nós vamos fazer os dedos. Os 2 polegares, então, ele tá com a mãozinha fechadinha e a gente vai fazer esse polegar para colocar aqui. Então, vou pegar a minha linha branca novamente, vou fazer um anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, eu fecho o meu anel mágico e vou agora para a segunda carreira. Na segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos, ou seja, para cada um dos 6 pontinhos que a gente fez na carreira anterior, nós vamos fazer agora 2 pontos baixos. 1 e 2. No primeiro ponto baixo, 1 e 2 no segundo, e vou seguindo assim até finalizar a carreira. Nesse aqui, eu vou utilizar o meu marcador. Finalizei a segunda carreira, tenho 12 pontos baixos. Nas 2 carreiras seguintes agora, carreira 3 e carreira 4, nós também vamos ter 12 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas 2 carreiras aqui
Assim que a carreira 4 estiver concluída, eu retorno com vocês para a gente fazer juntos a carreira número 5. Carreira 4 concluída. Na carreira 5 agora, a gente inicia fazendo uma diminuição. Então, pego uma alcinha de cada um dos 2 primeiros pontos, alcinha de fora. Puxo a linha por dentro dessas 2 laçadas e finalizo o ponto baixo. Fiz a diminuição. E os próximos 10 pontos, os 10 pontos que sobraram da carreira, a gente faz um ponto baixo para cada um deles. Então, já retorno com vocês. Finalizei, então, essa carreira número 5 com 11 pontos baixos. A carreira número 6, assim como a 5, eu vou iniciar fazendo uma diminuição. Uma alcinha de cada, puxei a linha e finalizei o ponto baixo. Já marco esse ponto baixo. Ficaram 9 pontos na carreira. Nesses 9 pontos, eu vou fazer um ponto baixo em cada. Carreira 6 finalizada, tenho agora 10 pontos baixos. Na carreira número 7, agora, nós vamos fazer 10 pontos baixos também. Ou seja, vamos fazer um ponto baixo para cada um dos pontinhos da base. Vou fazer os meus aqui e já retorno com vocês. Então, finalizei a carreira número 7. Vamos agora, então, para a carreira número 8. A carreira número 8, eu vou iniciar fazendo uma diminuição. Vou marcar esse primeiro ponto. E ficaram aqui, para a gente finalizar a carreira, ainda 8 pontos baixos. Esses 8 pontos baixos, eu vou fazer um ponto baixo em cada um deles. Vou fazer os meus aqui e já retorno. Finalizei, então, a carreira número 8. Tenho agora 9 pontos baixos. Carreira número 9. Eu vou iniciar também fazendo uma diminuição. Fiz a diminuição, marco o primeiro ponto e faço, para finalizar a carreira, os 7 pontos baixos que ficaram aqui. Finalizei a carreira número 9, tenho agora 8 pontos baixos. A última carreira agora, carreira número 10, nós vamos fazer 8 pontos baixos também. Então, já não vou mais colocar o marcador, eu vou ir contando esses pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou aqui no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, corto a linha deixando uma sobrinha para a costura e finalizo, então, o dedo. Aqui dentro, eu vou colocar um pouquinho de enchimento. Já coloquei o enchimento aqui no dedo e tem os 2 espinhos. Então, agora a gente vai fazer a costura dessas 3 partes na mão. Então, vou pegar a mão aqui no começo, eu vou contar. Aqui era a carreira de correntinhas, então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou colocar os meus espinhos aqui entre a carreira 11 e a carreira 13, então, nós vamos ficar nesse espaço aqui. Então, o primeiro, vou pegar um pontinho aqui, já vou fixar o meu espinho aqui. Vou ajustar ele e vou iniciar, então, a costura. Vou fazer um pontinho aqui para cada um
dos pontos que eu tenho aqui no espinho. Vou inserindo a agulha no espinho e vou pegando uma laçadinha aqui na mãozinha, na luva. E faço isso um para cada um dos 6 pontinhos que eu fiquei no final desse espinho. Então, um pontinho de costura para cada um deles. Pego um lá, pego um aqui. Faço isso para os dois. Vou deixar depois entre um espinho e outro aqui na costura, mais ou menos uns 3 pontos aqui para começar a costura do próximo. Então, vou costurar o meu aqui e já retorno para a gente costurar o dedo. Então, costurei aqui os 2 espinhos da mão. Agora, a gente vai precisar costurar o dedão. Então, vou colocar aqui também essa ponta da linha na agulha de tapeçaria. Então, vou pegar aqui o dedo, vou colocar ele mais ou menos aqui, ó, onde eu tenho a dobrinha. Vou contar 1, 2 e vou fixar ele aqui na terceira carreira, depois dessa dobrinha ali da mão. Feito isso, eu vou costurar, então, ele aqui por alguns pontos, um pontinho para cada um dos pontos aqui do dedo. Feito um lado, viro aqui e costuro também do outro lado. Terminada essa parte da costura, eu não vou deixar esse dedo dessa forma. Eu vou fazer ele ficar fechadinho aqui, como se tivesse dessa forma. Então, eu vou agora pegar aqui, vou passar ele para dentro, vou sair no próximo ponto aqui para cima. E vou fazer alguns pontos, então, juntando esse dedo com a palma da mão. Então, passei por um ali, venho um pouco mais para frente, aqui, e passo por outro, pego um ponto aqui do meu dedo, pego mais um da palma da mão. E assim eu vou indo até ele ficar bem preso aqui e que fique com esse detalhe do dedo fechado. Acho que mais esse pontinho aqui e está bom. Então, aqui já posso fazer um nozinho de acabamento. Vou fazer mais um aí. Ficou muito aberto ainda. Aqui. E aqui tá feito, então, a costura do dedão. Já arremato o fio. E assim, então, eu tenho uma das mãozinhas do nosso personagem concluída. Eu faço mais uma. Então, a parte de fazer a mão subir aqui, a parte vermelha, a faixinha da luva e os espinhos, eu faço exatamente igual. O dedão também, fazer ele, eu faço exatamente igual. Eu só cuido na hora de costurar para que fique uma mão direita e uma mão esquerda. Que se eu coloco o espinho, os dois, pro mesmo lado, eu vou ficar com 2 mãos, ou 2 mãos direitas ou 2 mãos esquerdas. Então, eu tenho que costurar esse dedão de forma que eu consiga ter o meu parzinho de mãos aqui. A única diferença entre os dois. E, como eu comentei, vamos ter ainda a parte 6 no passo a passo do Knuckles, que vai ser quando a gente vai fazer a cauda dele, o rabo dele, e as costuras para deixar ele pronto. Espero que tenham gostado do que viram até aqui. Então, eu peço que curta, comente e compartilhe, para que chegue a mais pessoas essa minha videoaula. E aguardo vocês, então, na nossa próxima semana, na próxima videoaula. Até lá! Tchau, tchau!